Esse é direto, esse aí não tem show, não tem como inadimplência zero, né? Porque toma na fonte lá, eu já recebo o meu benefício já capado lá de 500 e poucos reais. Se tem uma lei que estabelece 30%, até 30%, o cidadão tem que respeitar. E o fornecedor, a instituição financeira, idem. Até que a gente percebeu que ele, assim, o caminho dele seria o estudo, né? Negar-lhe a matrícula para admitir um candidato com nota inferior seria desprestigiar o mérito, que é o valor mais forte quando se trata de procedimentos seletivos, a exemplo do exame vestibular. Quando eu sentei na mesa, ela perguntou o que eu tinha, eu disse que eu tinha surdez unilateral e entreguei para ela o meu laudo, tudo. Aí ela fez assim, meio debochando mesmo da minha cara, né? Eu acho que eles pensam que você vai lá pra, né, que você mente, que você quer se aproveitar de uma situação. O fato de uma pessoa ter uma diminuição na audição não impede, em alguns casos, de ela desempenhar com plenitude sua vida do cotidiano. Tudo isso agora no Via Legal. Que o ideal é comprar à vista, todo mundo sabe, mas definitivamente essa não é a realidade dos brasileiros. Pesquisas mostram que 60% da população tem dívidas e que 1/3 dessas pessoas está com parcelas atrasadas. Quando se trata de empréstimos descontados em folha, a principal dificuldade é respeitar o limite de endividamento. Não é à toa que a chamada margem consignável tem sido discutida na Justiça. Aposentados e pensionistas, seu empréstimo libera para você. Crédito pessoal sempre vai ser. As facilidades são tantas que muita gente não resiste. São imensas, né? Pô, os caras oferecem até fora do... Já está comprometida toda os teus 30%, nós te damos um jeito aqui, a gente paga aquela dívida lá. Seu Valmir que o diga, diante de tantas promessas, ele não parou no primeiro empréstimo consignado. Hoje tem 5. Os valores são descontados direto no contra-cheque. Esse é direto, esse aí não tem show, não tem como inadimplência zero, né? Porque toma na fonte lá, eu já recebo o meu benefício já capado lá de 500 e poucos reais. Este economista explica por que os chamados consignados atraem tanta gente. O crédito consignado tem sido muito utilizado pelo cidadão porque ele pode ter taxas de juros baixas. Mas quem oferece esse tipo de empréstimo deve seguir uma limitação. Os descontos não podem ultrapassar 30% do valor líquido do salário. A regra vale para os servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas. O limite também precisa ser respeitado quando o empréstimo for feito por trabalhador da iniciativa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Mas na prática nem sempre é assim. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, uma servidora da prefeitura comprometeu quase 45% do vencimento. A funcionária, que não quis gravar entrevista, tem um salário bruto de R$ 4.300 mensais, mas só estava levando para casa R$ 1.766. Ela recorreu à justiça e conseguiu reduzir o percentual descontado. Embora isso seja legal e embora a pessoa tenha autonomia para tanto, isso tem um limite, porque não é só o interesse privado que está em jogo, mas também o interesse público. E se a pessoa se compromete muito além das suas necessidades básicas, isso vai criar um problema para a sociedade. Então é um interesse público aí que deverá vigiar. No processo, o banco alegou que um decreto municipal permite o desconto em folha de até 40% do salário. Mas, para a Justiça, essa norma não tem validade. Nesse caso, há a intervenção do Estado, através do Judiciário, para limitar esse desconto. O
O Superior Tribunal de Justiça deu uma limitação em 30%, dizendo que acima de 30% seria abusivo. Nós não tínhamos um limitador e agora, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, acredito que teremos um bom limitador e me parece razoável. Esse valor de 30% é bem razoável. Para este advogado especialista em direitos do consumidor, a lei maior do país deve prevalecer nessas situações. O consumidor e o fornecedor têm que respeitar o princípio máximo das normas legais, que é a nossa Constituição. Então, se tem uma lei que estabelece 30%, até 30%, o cidadão tem que respeitar. E o fornecedor, a instituição financeira, idem. O caso da servidora aqui de Porto Alegre ilustra bem o resultado de uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O levantamento revelou que 60% das famílias brasileiras têm dívidas, compromissos que não se restringem aos empréstimos consignados. E só há uma maneira desse grupo não entrar para a lista de inadimplentes: mantendo as finanças equilibradas. O equilíbrio orçamentário é uma coisa de vida, é uma coisa muito importante. Ele não tem que, eventualmente, exagerar nos gastos, ele tem que fazer uma planilha. Fazer uma planilha é um exercício para que ele possa visualizar os supérfluos. Eu não posso, como especialista, dizer o que é supérfluo para um cidadão. Ele vai, depois de ter feito essa planilha, verificar o que ele pode cortar e o que ele pode reduzir. Uma das coisas supérfluas ele vai cortar. Agora, tem muita coisa que ele pode reduzir, como, por exemplo, telefone celular, como, por exemplo, compras de supermercados, como, por exemplo, lazer nas noites, por exemplo, várias situações onde é possível reduzir. Esse especialista alerta: antes de assumir uma nova dívida, o consumidor deve sempre responder a 3 perguntas básicas. Esse produto, esse serviço, ele é essencial e é indispensável? É. Eu tenho condições de pagar a aquisição desse produto à vista? É. Eu preciso adquirir esse produto e serviço neste momento ou posso protelar? Se as 3 perguntas forem afirmativas, compra. Caso contrário, não decide na hora e não decide por impulso. Se precisar, talvez, né? Mas pegar por pegar, porque pela facilidade, não. A loja tu vai quando tu precisa, de vez em quando, é meio supérfluo. E não conseguir nada, tu vai porque tu tá precisando de dinheiro. E o seu Valmir, aquele do início da reportagem, que admitiu ter 5 empréstimos. Não me pego mais de jeito nenhum. Se eu pudesse zerar isso aí, o outro banco me ofereceu quitar aquela minha dívida ali, né? Mas o que adianta? Eu vou sair de um para ir para o outro. Todos os dias, o poder público recorre à justiça para conseguir receber valores que não foram pagos dentro do prazo, pela via administrativa. São milhares de ações de cobrança, mas em alguns casos, o valor da conta é tão baixo que a dívida acaba perdoada pelo Estado. Veja um exemplo na reportagem de Bernardo Menezes. As ofertas da vitrine são um convite ao consumo e muitas vezes o primeiro passo para ficar no vermelho. Quem nunca fez isso na vida, né? Qual que foi o seu pecado? Conta aí pra gente. Qual foi? Não sei, shopping, cartão. Cartão, eu acho que o cartão. Mas e quando a dívida é com o governo? Seu Jaci sabe bem como é ser cobrado pelo Estado. Em 2003, ele começou uma batalha judicial contra o INSS para corrigir o valor da aposentadoria. Queria receber um adicional por insalubridade. Durante 18 anos, o aposentado trabalhou numa fábrica de produtos plásticos e alega que nem sempre as condições eram as ideais. Eu tinha uma faixa lá mais ou menos de 98 máquinas hidráulicas, fazia balde, bacia, pente, escova de dente, tudo. Então era tudo comigo, a parte de hidráulica, tudinho, de querosene, conforme eu te falei, né? Às vezes a firma não me dava condições de luva, máscara, nem para mim, nem para o pessoal, entendeu? Então foi difícil, tive muitos problemas. O processo durou mais de 7 anos e foi concluído na segunda instância. A Justiça entendeu que o benefício não deveria ser alterado. E como a Previdência venceu a disputa, a Advocacia Geral da União cobrou de Jaci os honorários advocatícios, uma conta de R$ 1.810,69. Hoje eu não tenho condições.
de estar pagando, no caso aí, igual eu falei com o doutor, R$ 1.800, não tem condição de chegar aqui nem pagar R$ 200. O jeito foi procurar os tribunais de novo para conseguir a isenção da cobrança. Para isso, a defesa do aposentado se baseou em 2 portarias da AGU que regulamentam uma lei aprovada em 1997. Essa norma permite que a União deixe de cobrar valores considerados baixos. Nesses casos, o poder público não precisa inscrever o devedor na dívida ativa nem entrar na justiça para obter o pagamento. Podem ser perdoadas dívidas inferiores a R$ 10 mil nos casos em que o credor são órgãos da administração pública direta. O limite cai para R$ 5 mil quando a dívida é junto a autarquias e fundações federais. A regra não inclui as multas aplicadas pelo Estado. Essas sempre devem ser cobradas. O advogado de Jaci explica que muitas vezes cobrar honorários advocatícios custa mais caro que a própria dívida. Entende-se que o esforço para fazer essa cobrança seria desnecessário. Então, imagina você milhares de ações com cobrança de 200, 300, 500 reais. Não tem aparelho que pudesse dar conta de tudo isso. Então, eles dão uma isenção com relação a isso. A AGU não quis comentar o caso. Na ação, os procuradores federais alegaram que a lei apenas autoriza a dispensa da cobrança e que cabe aos advogados da União decidirem se vão exigir ou não o pagamento dos honorários. Um posicionamento que, para este outro especialista, pode gerar tratamento desigual. A AGU entende que isso aí seria uma discricionalidade, que eles poderiam cobrar ou não, que a portaria apenas isenta eles do dever de cobrar. Só que se você interpretar dessa forma, você vai afrontar o princípio da isonomia, né, que está esculpido no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que ficaria o arbítrio do procurador cobrar ou não. Cobraria de uns cidadãos, não cobraria de outros. Isso com certeza iria afrontar o princípio da igualdade. Pelo menos essa batalha já se venceu. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o perdão dos honorários. Basicamente, 2 pontos foram os mais relevantes. O primeiro é a hipossuficiência dele, ele não teria condições de arcar com esse pagamento. E segundo, é que o valor ele era no valor irrisório. Então, a pretensão deles era a cobrança no valor de R$ 1.800. Então, pelo fato de ser valor irrisório, a gente conseguiu isentar esse tipo de cobrança. O assunto agora é direito do consumidor. Não é raro encontrar pessoas que sofrem as consequências da falta de assistência técnica, principalmente para eletrônicos. Quem compra um computador, por exemplo, às vezes nem se dá conta que, além da máquina, precisa ficar atento à garantia dos programas instalados. No trabalho, em casa, os softwares estão presentes em quase todos os equipamentos eletrônicos que usamos no dia a dia. São programas que fazem, por exemplo, o computador desempenhar uma determinada função. Foi justamente para melhorar esse desempenho que Cláudio Omar decidiu comprar o Windows 8. Mas a novidade não deu certo e só trouxe dor de cabeça. A minha máquina ela tinha 2 funções, que era o Bluetooth e o leitor biométrico, que desbloqueava o funcionamento da máquina através da leitura dos meus dedos. Isso já parou de imediato. Foi assim, instalou o Windows 8, ele já parou, já vi que eu perdi aquela função. Resultado, o novo programa danificou o computador. Como já não tinha mais a garantia da máquina, o comerciante tentou resolver o problema diretamente com o representante do software no Brasil. Eu precisava reinstalar o Vista, só que não consigo. Como que eu consigo resolver agora esse problema? Por telefone, e-mail, foram várias tentativas e nada. Ela pediu para eu aguardar que alguém iria entrar em contato comigo. Uns dias depois, eu recebi um outro e-mail dizendo que era para entrar em contato com o suporte técnico da Microsoft. Eles jogaram a culpa para o fabricante da máquina. Nesse jogo de empurra, Cláudio Omar saiu perdendo. Ele não conseguiu consertar o computador e nem a devolução do dinheiro. Me senti assim, lesado, né? Comprei um produto original, só que não tive um respaldo do fabricante, achando que eu estava seguro, né?
E ele não é o único a reclamar da omissão do fabricante. É cada vez maior o número de queixas, inclusive por parte de empresas que prestam assistência técnica. As assistências técnicas hoje, elas estão com um grande problema de suporte da parte da própria marca. A Microsoft é uma delas, ela não dá suporte adequado para o produto que ela lança no mercado. Eu acredito que isso deixa a desejar. Em São Paulo, essas dificuldades viraram caso de justiça. Resultado, a Microsoft foi condenada a prestar suporte técnico a todos os consumidores que tenham problemas com os programas. Antes, a empresa se recusava a atender os clientes que compravam computadores com o software da marca já instalado. De acordo com o fabricante, não se trata de uma venda de produtos, mas sim do fornecimento de licença para instalação e uso. O Procon não concorda e considera o modelo de venda abusivo. O consumidor só tinha conhecimento desse contrato com essa cláusula abusiva depois que ele comprava o produto e depois que ele iniciava o uso do produto. Ele não tinha nem a opção de não concordar com esse contrato de adesão, de comprar um produto de outro fabricante, sistema operacional de outra empresa, porque justamente ele só tinha conhecimento disso depois. Para evitar esse e outros problemas, na hora de comprar um computador ou um programa novo, é preciso pesquisar muito e principalmente ficar de olho na assistência técnica e no tempo de garantia. As empresas de software, o maior pecado delas é colocar o software em circulação sem definir o prazo de validade técnica. Esse é o erro mais comum aos fornecedores de software, não se atentar por essa obrigação legal. Por lei, a garantia mínima de um software deve ser de 3 meses. Mas, para fazer valer esse direito, o consumidor deve exigir que os programas e licenças sejam incluídos na nota fiscal. É indispensável que, ao adquirir software em conjunto com o equipamento, seja uma impressora, seja um computador, o usuário final faça constar na descrição não só o produto, mas também as licenças de uso dos programas que estão ali garantidos. Se este usuário tiver essas definições bem claras, se ele fizer prova de que ao adquirir o computador ele também adquiriu a licença de uso, ele pode exercitar os seus direitos. A questão é polêmica e tem gerado muitos questionamentos. Quem tem limitações auditivas deve ser considerado deficiente para efeito de concurso público? Para a Justiça, a resposta é simples. O que deve ser levado em conta é o nível de comprometimento da audição. Tudo começou com uma conjuntivite simples, mas a inflamação evoluiu e acabou provocando uma infecção grave nos olhos de Kátia. Ela conta que ficou 13 dias internada. A doença foi tão agressiva que atingiu um dos ouvidos da servidora. Comecei a ouvir um zumbido, eu escutava a voz das pessoas como se tivesse assim meio mecanizado, né? Uma semana depois dos primeiros sintomas, Kátia já não escutava mais nada pelo ouvido esquerdo. E um exame revelou: a perda da audição era irreversível. No início você fica meio... assim, é um baque, né? Mas como eu ainda tinha o outro ouvido, né? Eu acho que pior seria se eu tivesse que reaprender a, né, fazer a linguagem de sinais, tudo aí eu acho que ia ser mais complicado. Mas ela logo percebeu que a audição intacta do ouvido direito não era suficiente para suprir algumas necessidades do dia a dia. Kátia conta que em lugares onde há muito barulho, não escuta quase nada. E que se a conversa é ao telefone, nunca consegue ouvir os sons do ambiente onde está. No trabalho, por exemplo, ela nem percebeu um tiroteio que acontecia na sala ao lado. Quando eu coloquei o telefone no gancho, eu vi a minha chefe em cima de uma cadeira, tremendo. As outras meninas tudo nervosas, estava todo mundo desesperado. E eu, Kátia, você não ouviu? Eu falei, gente, eu não ouvi nada, porque realmente eu não escutei nada. Kátia também sente falta da audição nas aulas de inglês, na faculdade e, claro, no trabalho. Diz que, como confunde as palavras, costuma ser motivo de piada. Outro dia um colega falou assim, a Kátia é engraçada, a gente fala uma coisa e ela entende outra. Aí eu fiquei até um pouco chateada, eu falei, realmente, eu entendo outra, porque eu tenho problema de audição. Quando perdeu parte da audição, Kátia se preparava para concurso público. Ela manteve a rotina de estudos e tempos depois descobriu que dezenas de pessoas com o mesmo problema estavam concorrendo às vagas reservadas aos chamados PNEs, os portadores de necessidades especiais.
Seguindo o exemplo, Kátia se inscreveu em 3 processos seletivos e foi aprovada em 2 deles. Mas ao ser chamada para comprovar a deficiência, ela percebeu que só assumiria um cargo público nessa condição depois de percorrer um longo caminho. Na perícia, por exemplo, ela conta que chegou a ser constrangida pela médica. Quando eu sentei na mesa, ela perguntou o que eu tinha, eu disse que eu tinha surdez unilateral e entreguei para ela o meu laudo, tudo. Aí ela fez assim, meio debochando mesmo da minha cara, né? Ah, tá, pode ir, anotou alguma coisa lá. E eu falei assim, mas só isso? Ela é só isso mesmo, né? E assim, você vê que os próprios médicos têm assim, né? Eu acho que eles pensam que você vai lá pra, né? Que você mente, que você quer se aproveitar de uma situação. Kátia foi desclassificada nos 2 processos seletivos. É que para a União só é considerado deficiente auditivo quem tem perda bilateral de pelo menos 41 decibéis. O fato de uma pessoa ter uma diminuição na audição não impede, em alguns casos, de ela desempenhar com plenitude sua vida do cotidiano ou até concorrer para serviços, seleções públicas, né? Mas nada impede que a pessoa busque seus direitos e comprove que realmente aquela deficiência, mesmo que parcial, esteja atrapalhando sua vida normal no dia a dia, né? Foi o que Kátia fez, recorreu à justiça para provar que tinha sim limitações e conseguiu. Para a juíza que analisou o caso, a surdez unilateral cria barreiras físicas e psicológicas na disputa de oportunidades no mercado de trabalho. Justamente a situação que a reserva de vagas pretende compensar. Além disso, a questão já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu toda a perda auditiva, ainda que unilateral ou parcial de 41 decibéis ou mais, deve ser considerada deficiência. Com esse entendimento, 3 anos depois de passar no concurso do Ministério da Previdência, Kátia, que estava desempregada, finalmente assumiu o cargo de agente administrativa. Tantos casos de pessoas que conseguiram, então por que não atentarem para isso e deixar passar sem ter que ter todo esse desgaste? Porque é um direito que a gente tem e acho que já ficou claro que tem, né? Você pode rever essa e outras reportagens que envolvem a disputa por vagas no serviço público e que foram parar nos tribunais, acessando nossos canais na internet. É cada vez mais comum estudantes do ensino médio fazerem de tudo para antecipar a entrada na universidade. O primeiro desafio é passar no vestibular, mas mesmo quando isso acontece, o candidato precisa enfrentar uma longa batalha para garantir a matrícula. As fotos mostram Rivaldo ainda criança, mas já com um jeitinho de aluno aplicado. O tempo foi passando e a dedicação só aumentou. Até que a gente percebeu que ele, assim, o caminho dele seria o estudo, né? Rivaldo mora em Caruaru, no agreste pernambucano. Sempre estudou em escola pública, mas faltando 2 anos para o vestibular, ele fez um pedido ao pai. Queria trocar de colégio. Ele próprio achou que o nível lá da escola caiu. Então nós tiramos ele de lá e colocamos numa escola particular aqui de Caruaru para que ele pudesse se preparar melhor para o vestibular. O bom desempenho de Rivaldo se manteve quando ele passou a estudar nesse colégio particular. Mas a maior vitória da vida estudantil do garoto foi a aprovação no vestibular, antes mesmo de terminar o ensino médio. E olha que ele passou em um curso bem disputado, o de engenharia e em uma universidade federal. Eu fiz por experiência lá em Recife e passei. Foi uma surpresa muito boa, né? Aos 17 anos, ele passar num curso tão importante, numa universidade que é a 10ª do país, né? Engenharia, a Universidade Federal de Pernambuco. E para a gente foi uma felicidade total. Mas a alegria da aprovação quase desapareceu diante das dificuldades para conseguir entrar no curso superior. Como Rivaldo ainda estava no ensino médio, o colégio se recusou a emitir o histórico e o certificado de conclusão do curso. Os documentos são essenciais para efetivar a matrícula na universidade. A família começou uma corrida contra o tempo para que ele não perdesse a vaga. E deu certo. A escola liberou o comprovante
estudante, mas só depois de receber uma ordem judicial. Uma liminar concedida pela Justiça Estadual obrigou o colégio a antecipar as provas que ainda faltavam para Rivaldo concluir o terceiro ano. Ele conta que fez testes de todas as disciplinas. Português, história, todas. Aí eu tinha facilidade em matemática, física, química, então não estudei para essas, porque eu achava, tinha consciência que ia passar. Mas estudei muito para história, biologia, inglês e consegui passar. A ordem da Justiça era clara. Após a aprovação, o colégio deveria emitir os documentos exigidos pela UFPE. Em caso de descumprimento, a multa estipulada era de R$ 5.000 por dia de atraso. A escola cumpriu o prazo e, com todos os papéis em mãos, o estudante partiu para uma segunda batalha jurídica, dessa vez na Justiça Federal. A briga era para que a universidade aceitasse a matrícula, que a essa altura seria fora do prazo. É que durante a tramitação do processo, o colégio recorreu da primeira determinação, o que só prolongou a agonia de Rivaldo. Resultado, ele só conseguiu fazer a matrícula na 7ª chamada da universidade. O prejuízo só não foi maior porque o aluno teve ajuda da sorte. Por coincidência, enquanto o assunto era discutido nos tribunais, a universidade estava em greve. A gente só pôde fazer isso porque a universidade estava em greve. Se as aulas começassem, já estava tudo perdido. Na batalha jurídica pelo direito à vaga conquistado no vestibular, Rivaldo teve 3 vitórias. A última decisão foi desse desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ele explica por que concordou que o aluno começasse logo a universidade, mesmo sem ter frequentado até o último dia letivo do ensino médio. Então, a turma entendeu que negar-lhe a matrícula para admitir um candidato com nota inferior seria desprestigiar o mérito, que é o valor mais forte quando se trata de procedimentos seletivos, a exemplo do exame vestibular. O advogado do estudante garante que a situação de Rivaldo não é única. Ele contabiliza pelo menos outros 10 casos semelhantes que aguardam decisão da Justiça. Tem decisões de outros tribunais, em Pernambuco aqui somos nós, os pioneiros, mas fundamentado em cima do que a lei determina. E não pode ser um tribunal, um juiz, uma coisa que venha o interesse do colégio particular cercear o desenvolvimento intelectual da criança. Hoje, Rivaldo já não estuda no Recife. Para ficar perto da família, ele fez um novo vestibular e foi aprovado. Agora, o curso de engenharia, também oferecido pelo UFPE, é feito em Caruaru. Em casa, o rapaz mantém os hábitos de bom aluno e se diz feliz da vida. Eu voltei para aqui porque realmente é o que eu gosto, é estar aqui na minha cidade, com minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão. Com esse exemplo de determinação, a gente encerra o Via Legal de hoje. Na semana que vem tem outras histórias que foram resolvidas depois de chegar à Justiça Federal. Até lá!